Quem anda por aí e repara nos caminhões ou nos carros a diesel mais novos, talvez já tenha notado um detalhe curioso. Um pequeno mistério, uma segunda tampa de abastecimento, quase sempre azul. Bom, não é para o diesel, então o que é? Nesta análise, a gente vai desvendar o segredo por trás dessa tampa azul e por que ela é tão, mas tão crucial. Vamos nessa! Para a gente entender essa tampa azul, o primeiro passo é dar uma espiada numa oficina moderna. A tecnologia que existe hoje debaixo do capô desses veículos é muito mais do que só o motor. Na verdade, é uma rede bem complexa de sistemas, todos projetados para ter o máximo de eficiência e, o ponto-chave aqui, para um controle de emissões super rigoroso. E é exatamente aqui que o nosso mistério começa. Bem ali, do lado da entrada do tanque de diesel, tem essa outra tampa. Não é para óleo, não é para água do radiador, então, para que ela serve? É exatamente isso que a gente vai descobrir. Então vamos direto ao ponto e resolver de vez esse mistério da tampa azul e entender o papel fundamental que ela tem. Mas olha, para entender a solução, a gente precisa primeiro entender o problema. A razão pela qual essa segunda tampa existe está totalmente ligada a um desafio bem específico dos motores a diesel, certos tipos de poluentes que eles produzem. E aqui está o pulo do gato. A gente não está falando daquela fumaça preta, sabe? Aquela que logo vem à mente quando se pensa em motores antigos. O verdadeiro vilão nesse caso é invisível. É um grupo de gases chamado óxidos de nitrogênio, ou, para simplificar, NOx. Eles se formam na queima do combustível em altíssimas temperaturas. Tá, mas por que essa preocupação toda com o NOx? Bom, porque os impactos são bem sérios. Ele contribui para a formação de chuva ácida, para aquela poluição que fica pairando sobre as cidades e ainda pode piorar problemas respiratórios. É um poluente que as leis ambientais do mundo todo estão tentando reduzir ao máximo. E assim chegamos ao fluido mágico de limpeza. Afinal, como é que se combate um gás invisível? A resposta está num fluido muito especial que finalmente vai nos contar o segredo da tampa azul. Esse líquido é o ARL32. Ele pode ter outros nomes por aí, como AdBlue, na Europa, ou DEF, de Diesel Exhaust Fluid, nos Estados Unidos, mas a fórmula é a mesma. E a composição, olha, é surpreendentemente simples. Ureia de alta pureza, tipo a usada em fertilizantes, dissolvida em água deionizada. Não tem nenhum químico perigoso ou complicado aqui. Agora, atenção para o ponto mais importante de todos. O ARL32 não é um aditivo de combustível. De jeito nenhum, ele nunca, jamais pode ser misturado com o diesel. Ele tem um tanque próprio, uma bomba própria e é injetado num lugar totalmente diferente, direto no sistema de escapamento, bem depois do combustível ser queimado no motor. A função dele não é dar potência, é limpar os gases que saem do carro. E com isso, a gente embarca numa verdadeira jornada química. Por quê? Como é que um fluido tão simples consegue limpar os gases do escapamento? É aqui que a mágica da química acontece. O palco para toda essa transformação é o sistema SCR, que significa Redução Catalítica Seletiva. Basicamente, é uma câmara especial que fica no escapamento. Parece um catalisador comum, mas foi projetada para uma reação química muito específica. E essa é a melhor forma de enxergar a coisa. O sistema SCR não é um filtro, ele não prende os poluentes. Pelo contrário, ele ativamente transforma os poluentes em outra coisa. É como se fosse uma pequena fábrica química funcionando ali, usando o calor do próprio escapamento. O processo todo pode ser resumido em 3 etapas principais. Primeiro, o calor intenso provoca a termólise. Depois, a água entra em cena na hidrólise. E, finalmente, a redução termina o serviço. Vamos dar uma olhada em cada uma. O primeiro passo, a termólise, acontece no exato momento em que o ERA32 é borrifado no fluxo de gases quentes do escapamento. Esse calor todo, acima de 200 graus Celsius, literalmente quebra a molécula de ureia em 2 novas substâncias, amônia e ácido isociânico. Logo em seguida vem o processo de hidrólise. Aquele ácido isociânico que acabou de ser formado reage com a água, que também está ali na solução do ARLA32. E o resultado dessa reação? Mais amônia. E a amônia é o nosso ingrediente ativo principal aqui. E agora, o grande final. Toda essa amônia que foi criada nos 2 primeiros passos finalmente encontra os vilões da nossa história. Os óxidos de nitrogênio, o tal do NOx. Esse encontro acontece lá dentro da estrutura do catalisador SCR. E a reação química final é brilhante de tão simples. A amônia reage com o NOx e o que acontece?
Ele se transforma em duas das substâncias mais comuns e inofensivas do planeta: nitrogênio puro, que já forma uns 80% do ar que a gente respira, e simples vapor d'água. E o quão eficiente é isso? É incrivelmente eficiente. Um sistema SCR funcionando direitinho consegue reduzir as emissões de NOx em até 95%. Basicamente, ele pega um dos piores poluentes do diesel e transforma em ar e água. Simples assim. Mas essa mágica da química é bem delicada. O sistema todo depende de condições muito exatas, e se qualquer coisinha sair do planejado, as coisas podem dar bem errado. Vamos começar pela receita do fluido. Por que exatamente 32,5% de ureia? Não é um número aleatório. É que essa concentração específica oferece o ponto de congelamento mais baixo possível para essa mistura, que é de menos 11 graus Celsius. Qualquer outra proporção faria o líquido congelar em temperaturas mais altas, o que seria um problemão. A temperatura, na verdade, manda em tudo nesse sistema. Abaixo de menos 11 graus, o fluido congela. Para guardar, o ideal é manter abaixo de 25 graus para ele não se degradar. E, o mais importante, o escapamento precisa chegar a pelo menos 200 graus para a reação química sequer começar a acontecer. Juntando tudo isso, os pontos de falha mais comuns são contaminação, seja por diesel ou até mesmo água de torneira, que tem minerais, usar um fluido com a concentração errada, a cristalização do líquido em temperaturas baixas e, claro, o mais óbvio de todos, simplesmente deixar o tanque de ARL-32 ficar vazio. E o que acontece quando o sistema falha e o veículo começa a poluir mais do que a lei permite? A consequência é imediata e foi pensada para ser um grande incômodo. O computador de bordo força o veículo a entrar no famoso modo de emergência. E o que isso quer dizer na prática? Perda de potência. O carro fica fraco, mesmo. Por lei, para forçar o conserto, o motor tem sua força drasticamente reduzida. Para veículos mais leves, a perda é de 25%. Já nos caminhões pesados, a redução chega a 40%. É uma maneira bem eficaz de garantir que ninguém vai ignorar um problema no sistema de emissões, né? Isso tudo nos leva à nossa última sessão, o futuro do diesel limpo. O que toda essa química complexa significa para o futuro dos transportes. A verdade é que, mesmo com todo o avanço da eletrificação, os motores a diesel ainda são essenciais, principalmente para o transporte de cargas e para máquinas pesadas. A tecnologia SCR, como essa que a gente viu, funciona como uma ponte vital. Ela permite que esses motores continuem operando, mas de um jeito muito mais limpo, atendendo a leis ambientais que ficam cada vez mais rígidas. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. O sistema SCR é uma peça de engenharia fantástica que trabalha em silêncio para limpar o nosso ar. E isso faz a gente pensar: que outras tecnologias invisíveis como essa vão se tornar parte do nosso dia a dia, nessa busca por um planeta mais saudável? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar esta análise